Vamos falar, camaradinhas, sobre eleições. E daí, isso aqui, eu não vou ler essa matéria, mas eu recomendo pra vocês, é bem curta. Eu só quero mostrar um videozinho. Campanha de Kamala Harris experimenta com propagandas pra uma audiência com brain rot. Vocês sabem o que é brain rot? A camarada Kamala com K, exatamente. Você sabe o que é o termo brain rot, cérebro apodrecido, seria? É esse tipo de conteúdo que o pessoal fala na internet. Aqueles conteúdos assim no TikTok. Ah, minha mãe pegou o não sei o que na cozinha e eu botei canela. Daí explode coisa de canela na mãe da pessoa. Ah, eu estou aqui neste restaurante, nós comemos a comida. Ou esses conteúdo com joguinho embaixo, com Subway Surfer e tal. Skibidi, exato. Skibidi Toilet, essas coisas. Cérebro liso em PTBR, mas é que eu não sei se é a mesma coisa. Porque pra mim, o que brain rot significa é que tu fica, quando tu tá scrollando na rede social, o TikTok, Instagram, Shorts e tal, do YouTube, e tu literalmente consegue sentir o teu cérebro perdendo massa cinzenta porque tu só tá vendo, tipo, coisas que são satisfatórias, assim, uma bolinha caindo aqui, o Subway Surfer e tal. Miolo mole eu acho que é uma boa. Tu tá cracudo sem pensar em nada. Pode ser chorume cibernético, Wata Sigma, exato. Mas enfim, e daí ela fez tá fazendo propaganda desse jeito. Tem essa matéria, olha só, deixa eu ver se eu mostro uma aqui. As unlike Donald Trump, Kamala Harris knows from experience. When our middle class is strong, America is strong. Então, enfim, cara, isso aqui é muito ruim. Só que daí o que aconteceu, tá? Eu li essa matéria, achei interessante. Por causa dessa matéria, eu descobri a página de transparência da Meta, que é uma coisa que eu citei bem pouquinho no vídeo que a gente fez sobre as regras para eleição, tá? Então a Meta, ela tem uma página que é uma biblioteca de propagandas eleitorais. Inclusive tem daí por país e tal. Isso aqui atende à legislação do Brasil. É uma coisa que eu não entrei em muitos detalhes, mas na legislação do Brasil tu vai precisar... Exatamente, o preview estava em russo por algum motivo. Tu vai precisar poder consultar esse material. Inclusive todos os materiais, pelo que eu entendi, que forem denunciados em processos e outras coisas, eles vão ter que ficar num repositório que as empresas ou o governo vai guardar e tal. Então assim, eu achei isso hoje mais cedo, e eu achei muito interessante, porque daí o que aconteceu? Eu vi que eu podia botar, por exemplo, o nome Pablo Marçal, que é uma pessoa que a gente vai falar hoje, aqui mais especificamente, e tema eleições ou políticas, inclusive a gente podia botar todos os anúncios, porque daí vai aparecer anúncios, inclusive, que não são eleitorais, e daí tu pode botar como país Brasil, e tu pode ver todas as propagandas eleitorais que o Pablo Marçal tá fazendo, por exemplo. Vocês podem fazer isso com todos os candidatos. E daí, se vocês podem, por exemplo, pensar... Alguns vídeos atrás eu fiz um vídeo sobre as regras das eleições. E daí, se vocês quiserem, por exemplo, procurar qualquer candidato que vocês quiserem aqui das eleições, ver quais propagandas estão sendo impulsionadas nas redes sociais, que tem regras bem específicas para isso, vocês podem ver, tá ligado? Como, por exemplo, não tô falando especificamente aqui do Pablo Marçal, né? Mas, enfim, se hipoteticamente o Pablo Marçal tivesse um outro influenciador impulsionando mensagens de campanha pró Pablo Marçal, isso seria um crime eleitoral. Porque tu não pode impulsionar mensagens da campanha de outra pessoa. Se tivesse, por exemplo, campanha do Pablo Marçal fazendo propaganda negativa sobre a campanha dos outros, isso também não pode. Tu não pode impulsionar esse tipo de conteúdo. Então, né, depois referenciem o vídeo aqui que a gente fez, e daí vocês vão ver, vocês podem pesquisar aqui. Então eu achei isso muito interessante. Seria interessante a gente procurar, por exemplo, no Google, se eles já têm essa página de transparência, como é que ela funciona. Na Amazon, quem mais tem propaganda por aí? Tem várias coisas de propaganda que existem, né? Mas enfim, isso aqui é interessante. E daí, por causa disso, eu resolvi trazer esse texto do Intercept, que o nome é Pablo Marçal e Elon Musk não estão acima da lei, que daí a gente vai falar um pouco mais sobre crimes eleitorais e crimes Elon Muskais, né? E eu acho que o que é interessante do Pablo Marçal é que ele realmente, tipo, é uma nova espécie de fascistinha do Brasil,
que manja muito de redes sociais mesmo, sabe que basicamente cagar nas calças e apontar para os outros é uma estratégia extremamente válida hoje no mercado da atenção, e ele já foi envolvido com golpinhos digitais, que é uma coisa que ele vai falar um pouco nesse artigo aqui, então eu resolvi trazer para a gente falar um pouco, e também por causa de um assunto que eu falei antes para vocês. É um pouco frustrante, porque o vídeo que eu fiz sobre as regras das eleições, ele não foi tão longe quanto, por exemplo, o vídeo que eu tô dizendo, haha, vamos bloquear o Twitter aqui, eu nem trouxe tanto conteúdo e tal. Enfim, tem um vídeo que eu literalmente tem 5 notícias e uma delas é, vamos fechar o Twitter. Esse vídeo, por causa do algoritmo e por causa do que as pessoas se interessam, ele acaba conseguindo muitas visualizações. O vídeo descrevendo, por exemplo, vamos prestar atenção na legislação eleitoral, como é que vai ser usada a IA, como é que vai ser isso. Esse vídeo não vai muito longe. Então é frustrante, mas falar sobre Pablo Marçal e as merdas que ele fez e sobre os problemas legais que ele está se metendo, por ele ser essa figura controversa que todo mundo quer ouvir falar disso, eu aposto que esse tipo de vídeo vai mais longe quando a gente comentar sobre a legislação eleitoral em cima do que ele está fazendo. Faz sentido para vocês? É triste, mas enfim. Qual melhor que o Pablo? Cara, eu diria que qualquer um é melhor que ele, mas vota no Boulos, então. As propostas do Pablo Marçal é literalmente: vou fazer coisas boas. O cidadão quer que a sua vida melhore. Nós melhoraremos a vida do cidadão. Então vamos ler aqui o texto do João Filhos. Boulos jamais. Deixa só eu acabar com a tua liberdade de expressão aqui rapidamente. Boulos. Obrigado, Felipe Costa. Fica de exercício para vocês procurarem a transparência das propagandas do Google. Eu vi Melo RB, ele cantando Diário de um Detento. E eu acho que é isso que eu quero dizer quando tem a ver com um negócio assim. Ele sabe que, tipo, se tu literalmente cagar nas calças no meio do Roda Viva, é muito melhor do que tu tentar falar alguma coisa inteligente, coerente. Porque isso vai virar notícia durante um mês. E é isso que ele fez. Tá ligado? Infelizmente, ser cringe é uma coisa que vende muito. Vamos ler isso aqui, ó. Pablo Marçal e Elon Musk não estão acima da lei. A grande imprensa trata Pablo Marçal e Elon Musk como vítimas do judiciário e esquece que a função de um juiz é aplicar a lei a todos. 2 episódios dessa semana... aliás, de quanto foi o texto? O texto já é de quase uma semana atrás, né? 2 episódios dessa semana mostraram o tamanho do buraco em que parte significativa do jornalismo profissional se enfiou nos últimos anos. Os extremistas de direita Elon Musk e Pablo Marçal são tratados como atores respeitáveis da política nacional e não como delinquentes empenhados em atacar a democracia. Esses 2 filhotes de Steve Bannon desafiam a legislação brasileira e fazem chacota das instituições democráticas de forma sistemática e assintosa. Mesmo assim, há muita gente na grande imprensa com o paninho na mão disposta a limpar a barra deles. Mas acho que isso aqui é muito importante, gente. A gente devia ter aprendido isso com o Bolsonaro. Quando começa a se criar esse pessoal que diz assim, olha... eu sei que as regras são uma piada e eu vou esticar a corda, para usar um termo do Bolsonaro, tá ok? Eu vou esticar a corda e se não me pararem eu vou continuar e eu vou fazendo mais e daí depois que eu tiver eleito, foda-se, porque ele vai ter acesso às próprias instituições que teriam que investigar ele e ir atrás dele e daí foda-se, a pessoa já tá eleito e não tem o que fazer. Se a gente deixar esse tipo de coisa se criar, nós vamos ter um outro Bolsonaro nas nossas mãos. E a mídia deixa isso se criar. É muito difícil, porque é exatamente isso que eu estou dizendo. No ecossistema de mídia e no ecossistema de atenção que a gente tá, que eu tô aqui tentando pegar a atenção de vocês também e falar, tu citar esse tipo de gente e tu citar esse tipo de assunto que estão na boca do povo vai fazer, na realidade, o meu vídeo ir mais longe. Vai fazer as coisas irem mais longe. Só que daí... que nem eu disse, se eu tento falar pra vocês, olha aqui, essas são as regras do pleito eleitoral, esses são os candidatos que vocês têm que votar, isso aqui não sei o quê. Se eu faço isso, meu vídeo não vai muito longe. E daí, tu acaba perdendo voz pras pessoas que estão citando esse tipo de coisa. Então, eu acho que é uma coisa que a gente não tá sabendo lidar com isso. O Wagner falou, deixa o incentivo. Eu acho que é exatamente isso. Acaba incentivando
E daí acaba sendo muito melhor ter um palhaço que nem o Pablo Marçal, que a gente sabe que é totalmente alinhado com uma agenda neoliberal, estilo, por exemplo, Milei das ideias, porque se esse cara conseguir qualquer tipo de poder, vai ser uma coisa parecida com o Milei lá. Ah, vou botar especialistas, e quem é os especialistas? Gente que tem grana, que vai conseguir ganhar grana com o governo desse cara aí, sabe? Esses vão ser os especialistas, esses vão ser as pessoas que entendem que ele vai se cercar, tá ligado? E isso é bom para o nosso ecossistema de mídia também, que é controlado por gente que tem muita grana, que é, então, assim, é tudo um ciclo especialista, meus parentes. Mas, mais ou menos. Especialista vai ser os mesmos velho branco que mandam em tudo já. É basicamente esses especialistas que vão ficar junto com ele. Então, olha só, vamos continuar. Há um empenho em tornar esses perigosos picaretas em figuras bem-vindas à vida política brasileira. Nessa semana não faltou colunistão de prestígio para defender Musk e Marçal, ainda que de maneira indireta. É uma defesa que vem travestida de defesa da liberdade de expressão. Esse conceito que, nesses nossos tempos, foi transformado em escudo para práticas criminosas e contra um suposto autoritarismo do ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que aqui a gente já fez uma crítica bastante extensiva ao conceito de liberdade de expressão. Acho que se vocês procurarem liberdade de expressão no canal, vocês vão achar alguns vídeos. Eu vou botar alguns aqui na edição, não lembrei deles. Na prática, trata de servir carniça fresca para a urubuzada da extrema-direita que tem sido enquadrada pela justiça brasileira. Pablo Marçal, o digníssimo golpista. Na última segunda-feira, Pablo Marçal disparou sua metralhadora de lixo em uma sabatina na Globo News. No dia seguinte, o jornal O Globo pediu a alguns dos principais colunistas da casa dessem notas para o desempenho do candidato. Marçal contou com uma infinidade de mentiras, xingou o presidente da República e atacou uma das jornalistas presentes. Mas parece que a lábia de coxa enfeitiçou os colunistas globais. Dos 6 consultados, 3 deram nota 3 para o desempenho de Marçal e em uma escala de 1 a 5. Eita! Na média, o candidato ficou com a nota 2.5. Trata-se de uma insanidade. É difícil de acreditar que alguém tenha assistido aquele show de horrores e pensado, não é bom, mas também não é tão ruim. Bernardo Melo Franco foi o único a dar a única nota possível. Pessoal, e aquela coisa assim, vocês devem conhecer muitos Pablos Marçais na vida de vocês. Aquele cara que, tipo, sempre tem o papo para todas as situações, sempre tem uma desculpinha, sempre ele é a única pessoa que sabe, sempre ele é a única pessoa que tem a solução, é só fazer o que ele quiser e vai dar certo. Vocês notem que, tipo, por mais que eu gostasse de dizer aqui pra vocês, olha pessoal, é tudo certo, vamos derrubar o capitalismo, vamos fazer não sei o que e tal, eu sempre fico, vamos ouvir todos os lados, vamos falar 2 horas sobre o que é, tá aqui o que é bom, tá aqui o que é ruim, claro que eu tenho meu viés, tá ligado? Mas daí chega um cara e diz, não, na realidade a solução de todos os problemas é essa, eu tenho a solução de todos os problemas, e eu sou um cara que se eu boto uma propaganda, o povo ouve a propaganda até o final, e daí eu acabei de pensar aqui, o meu cérebro correndo demais. O Pablo Marçal tem uma voz imitável. Esse cara é um grande político. Todo mundo sabe que tu tem que ter uma voz imitável e parodiável para ser um político. Mas enfim, vocês conhecem Pablos Marçais na vida de vocês? É o tipo de gente que vocês não querem trabalhar, vocês não querem conviver com essas pessoas. É o tipo de pessoa que é o pilantra. Eu acho que assim, eu me recuso a pensar que tem brasileiros que não conhecem uma pessoa assim, que já passou a conversa nele e disse, nunca mais eu vou deixar um pilantra desses entrar na minha vida. E daí sempre tem o pessoal que disse, mas é que ele é o melhor dos candidatos, todos os outros são ruins, eu sou muito esperto. Que nem o menino que foi de liberdade de expressão aqui, tá ligado? Quem é que eu vou votar? O Boulos é um comunista. O mamãe falei, né? Eu sei que teleférico é uma proposta idiota, mas vocês querem votar no Boulos? É sério? Sim, mamãe falei, vai tomar no cu. Os caras, o brasileiro sai procurando pilantra, parece. Não o brasileiro, né? Desculpa, esses brasileiros específicos. Mesmo diante das barbaridades proferidas por ele durante 1h30, a maior parte dos jornalistas do Grupo Globo achou por bem destacar as qualidades oratórias do candidato que vive rodeado com suspeitos de serem integrantes do PCC. Isso aqui é aquele argumento, né? O Hitler tem todos os problemas, mas ele era um cara que tinha uma ótima oratória e ele fez muito bem pela Alemanha. Sabe, vocês já devem ter ouvido o pessoal vir com esses argumentos. Não, ele era um cara que falava muito bem. Pior que isso, houve quem exaltou o tom ameno que teria sido adotado por ele durante essa sabatina. É difícil de acreditar que essa insanidade venha do jornalismo profissional. Isso é outra coisa do jornalismo profissional, né? É tipo assim, se o cara não cagar nas calças e jogar a merda em Tito, tipo, porra, ele se comportou pra caralho, gente. Tem que dar pontos pra ele. 2,5. O cara não cagou nas calças e jogou na minha cara. A gente tem que... o tom foi muito ameno. Um dos jornalistas afirmou que Marçal falou num tom mais suave e não atacou ninguém. Bom, gostaria de saber onde estava a suavidade de Marçal quando ele tratou a jornalista Natuza Neri como mentirosa.
ou quando interrompeu de forma sistemática e grosseira os sabatinados, ou quando chamou Lula de chefe de facção criminosa e inventou, sem ser contestado por ninguém, que ele desviou nada mais, nada menos que 1 trilhão. Haja moderação. Para outro jornalista, Marçal é um Dória goiano tiktoker, que promete revolucionar o Estado com as virtudes do privado. É com essa simpatia e normalidade que está sendo tratado um condenado por dar golpe digital bancário em aposentados e que agora tenta uma carreira política transgredindo a legislação eleitoral despoderadamente e com uma candidatura apinhada de criminosos. Então eu não vou trazer aqui, mas vocês podem procurar depois o fato, por que o Marçal foi condenado, né? Por dar golpinho de fingir que é o banco para idosos, tá? Inclusive a gente poderia trazer um estudo sobre isso, talvez um Teclas Investiga, que é um tipo de vídeo que a gente não faz aqui no canal faz um tempo. O Lula desviou 1 trilhão de biscoitos, é verdade. Ai, eu vou fazer um cookie clicker ancap, que é assim, tipo, tu tá indo super bem, daí do nada vem o Estado e desvia 1 bilhão dos teus biscoitos, tá ligado? Vai fazer muito sucesso esse jogo. Elon Musk odeia a democracia e não está acima da lei. Aí nós voltamos pro Wilão, né? Elon Musk é outro picareta que está sendo tratado com o máximo respeito pela imprensa brasileira. Já está comprovado que o bilionário é um gangster internacional que, alinhado à extrema-direita no mundo inteiro, tem colocado seu poder político e financeiro para desestabilizar democracias e promover golpes de Estado. Não se trata de exagero, mas da constatação de um fato. O dono do Twitter/X já assumiu suas intenções golpistas com todas as letras. Vamos dar golpe em quem quisermos, famoso tweet sobre a Bolívia, né? Mesmo com todas essas credenciais antidemocráticas, o empresário tem sido retratado por parte da imprensa brasileira como um guerreiro que luta pela liberdade de expressão em todo mundo. Tem um vídeo no canal que é bem bom, que a gente fala sobre esse tipo de coisa, eu vou colocar ele aqui na edição. Depois de descumprir repetidamente a legislação brasileira, ignorar decisões da justiça, não pagar multas e usar a rede social para afrontar ostensivamente o ministro Alexandre de Moraes, o STF publicou uma intimação no próprio Twitter X marcando o empresário. No texto da notificação, a justiça exige que a empresa apresente um representante legal no país, cumpra as ordens judiciais e pague as multas devidas. Caso isso não ocorra, o STF determina a imediata suspensão das atividades da rede social no país até que essas pendências sejam resolvidas. O tribunal quer simplesmente que se cumpra a legislação brasileira, nada além disso. Inclusive, uma coisa que eu não falei quando a gente estava falando do Alexandre de Moraes, essa mesma situação aconteceu com o Telegram no Brasil, tá? Ano passado, há um pouquinho mais de um ano atrás. O Telegram precisava responder e não tinha representante legal no Brasil. O que o Telegram fez? O Telegram disse, vou vazar ordens ilegais do ministro Alexandre de Moraes e vou lutar porque a lei está sendo... Não, sabe o que o Telegram fez? Eles botaram um representante legal e acataram. E daí não aconteceu nada, tá ligado? Basicamente isso. Então quem tá triste aí que o Twitter acabou, eu não, né? Vocês podiam dar essa dica pro Elon Musk. Mas o grosso do noticiário tem tratado o caso como um duelo entre um empresário bem-sucedido que luta pela liberdade de expressão contra um juiz autoritário que quer censurá-lo porque tem intenções políticas. Será que um juiz tem intenções políticas? E será que principalmente quando o juiz representa a lei de um país, tem intenções políticas? E será que um bilionário não tem intenções políticas? Tô achando estranho isso, né? Uma manchete do Metrópolis rodou as redes sociais. Nem Musk nem Alexandre de Moraes estão dispostos a ceder. Percebam como o caso está sendo tratado como uma treta entre dois cabeças duras e não um embate jurídico. É realmente impressionante o nível de descolamento de alguns jornalistas com a realidade dos fatos. Obrigado, Diego. Alexandre de Moraes. Tem um áudio do Elon Musk, vou botar aqui falando o banditismo de Musk foi naturalizado e colocado em pé de igualdade com ações legítimas do judiciário, que apenas está cobrando uma empresa dele o mesmo que se cobra de todas as empresas que operam em território nacional. E outra coisa que eu vou fazer um parênteses também. O pessoal fala assim, mas várias empresas que operam aqui não têm representante legal. Duas coisas. Se elas tivessem que pagar algum tipo de multa ou cumprir algum tipo de ordem, elas teriam que ter um representante legal, tá? Então se faz uma vista grossa, vocês têm razão. E o exemplo das bets, por exemplo, que várias são um grande problema, nós queremos trazer um conteúdo aqui no canal Tecla sobre isso, e que não tem representação legal também, tá acontecendo uma outra coisa, que é o lobby que essas empresas estão fazendo, né? E a vista grossa que está sendo feita para essas empresas para não ser investigado. Então isso aqui é o que eu tô falando pra vocês. Porra, a gente sabe que a justiça é burguesa, a gente sabe que quando tem interesse econômico, o pessoal já tá falando, pô, não, deixa essa porra, vamos regulamentar as bets, olha todo o dinheiro que eles trazem, olha os times de futebol que são patrocinados. Sim, a porra da justiça é burguesa e é horrível, tá? Só que isso não quer dizer que o Elon Musk pode desrespeitar a lei do nosso país, pode decidir qual lei ele cumpre, qual país ele cumpre a lei e qual país ele não cumpre a lei,
tá? Então, assim, me poupem desse papinho aí. Me poupem de defender Elon Musk. Não defendam Elon Musk na minha live sujeito a paulada. A notificação da STF foi feita publicamente no Twitter X, algo inédito. Isso foi suficiente para se iniciar um grande debate sobre a validade dessa intimação fora do rito. O Twitter/X desativou seu escritório operacional no Brasil, uma clara manobra para dificultar o cumprimento de decisões judiciais. Muitos jornalistas deixaram de lado o mérito da questão e passaram a debater a forma. O fato que a intimação da STF, apesar de não usual, segue o que diz nossa lei. Mesmo que nula, a princípio, uma intimação se torna plenamente válida no momento que o réu dá a ciência inequívoca do recebimento da mesma. Ou seja, a partir do momento que Musk respondeu ao tweet, a intimação cumpriu sua finalidade de informar ao investigado sobre os atos do processo e é válida. Mas na imprensa o caso foi tratado como controverso, polêmico, com juristas sendo a favor e contra a forma da intimação. Inclusive, tem o caso que se tu colocar um joinha de reação no Zap, na intimação, também tá intimado, tá, pessoal? Então tenha muito cuidado. Eu não sei se aparecer os 2 vezinhos azuizinhos na intimação, vocês podem... literalmente tinha uma notícia que a gente trouxe há um tempo atrás sobre isso, eu não tô fazendo piada. Os advogados aí podem lembrar, eu não lembro em que corte, tá? Foi há muito tempo atrás, foi ano passado. Isso, se tu botar a mãozinha pra baixo, tu acaba a intimação ali agora, o juiz é obrigado a jogar fora, tá? Então fica essa dica aí pra vocês. Esqueceu-se o pano de fundo da questão, que é a afronta de Musk às leis brasileiras e focou-se no procedimento pouco comum. O Estadão, por exemplo, deu voz apenas a juristas que consideram a notificação ilegal. Entre eles destaca-se André Marsiglia, que recentemente virou o xodó da extrema-direita e participa de lives com Paulo Cogos e Adrilles. Meu Deus do céu. Há muitas vozes críticas a Marçal e Musk na imprensa também, sejamos justos, mas há uma parte relevante dela que trabalha em grandes empresas, que parece disposta a agradar a parte dos brasileiros que está embriagada pelo esgoto ideológico da extrema-direita. Mesmo que para isso seja necessário distorcer os fatos e espancar a lógica e o bom senso. Aí somos obrigados a assistir a certas bizarrices, como um candidato radical associado ao PCC, sendo tratado como alguém moderado e um bilionário golpista como um guardião da liberdade de expressão internacional. E sim, a associação do Pablo Marçal é com o primeiro comando da capital e não com o Partido Comunista Chinês, nem o Partido Comunista de Cuba. Então não foi dessa vez, pessoal. Então, assim, eu achei interessante essa porque ela conseguia juntar um pouco o que a gente tinha sobre o Elon Musk e sobre as eleições do Pablo Marçal. E eu recomendo muito que vocês deem uma olhada aqui nessa tag do Intercept.com. Pablo Marçal tem muito mais coisas sobre ele. E, inclusive, o Ian já está prometendo que vai ter dossiê sobre Pablo Marçal. Acho que vai estar bem bom. E também recomendar para vocês esse artigo sobre a campanha Skibidi Kamala Harris, né? Axé Kamala, camarada Kamala, What a Sigma. E a transparência da Meta, tá aqui o link também para vocês poderem procurar a propaganda dos candidatos e ver como é que tá sendo feita as propagandas impulsionadas nas redes sociais. Caralho, tu ia votar nele, velho, Tômico? Que bom, cara, que eu consegui te convencer. É isso aí, é para isso que esse trabalho vale a pena. A gente consegue mudar a mente das pessoas, nós convencemos as pessoas aqui. E é isso aí, Skibidi, What a Sigma, Riz. Esqueci o que eu ia dizer. Ah, sim, e lembrar para vocês também, os links todos, eles estão em teclas.soberana.tv, tá?